Meu nome é Flávio Mendes, eu sou diretor musical do espetáculo Danilo Caymmi Andança 5.5. Eu estou aqui para contar um pouquinho de como foi para a gente montar esse espetáculo, que traz de volta um tempo muito importante da música brasileira. O repertório é todo de músicas que foram compostas ali entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, que é o momento que surge que a gente chama de MPB. E surge essa geração, para mim, a maior geração de todos os tempos da música brasileira, que é a geração que veio dos festivais, que é a geração do Danilo Caymmi e de tanta gente tão importante que surgiu ali. É importante pensar que essa geração, quando surgiu, ela surgiu fruto direto da bossa nova, das mudanças estéticas, harmônicas e musicais que a bossa nova trouxe na virada dos anos 60. E essa geração muito nasceu de universidades, é uma geração universitária, como o Danilo era universitário naquela época, fazia arquitetura, e essa música era muito desse movimento estudantil. O que seria essa MPB que surgiu nessa época? É a junção dessas novidades harmônicas e melódicas, musicais, que a bossa nova trouxe, com uma visão um pouco mais de trazer de volta alguns elementos musicais que tinham, de uma certa forma, ficado afastados da música da bossa nova, esteticamente afastados da bossa nova. Por exemplo, foi uma fase que surge o baião, tinha sido muito sucesso nos anos 50, retoma. Você tem nessa mesma época, por exemplo, o ponteio, que é uma espécie de baião do Edu Lobo, e outros ritmos brasileiros que foram como se incorporados às novidades harmônicas e musicais que a bossa nova trouxe. Um desses gêneros, que foi muito famoso naquela época, era uma nova visão da toada, que eles chamavam de toada moderna. Por exemplo, a própria andança é uma toada moderna, que essa levada aqui no violão seria assim. Andança, né? Vim tanta areia, andei, na lua cheia eu sei. E aí segue. E outra música que está no repertório desse espetáculo, também uma das toadas modernas mais famosas, que tá também no disco, né? Que esse espetáculo vem em decorrência desse disco do Danilo, tá outra toada moderna que é a mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, que é a viola enluarada, né? Dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale. Então, essa era a música daquele momento. E é uma música que teve muita amplificação através dos festivais de TV que aconteceram naquela época. Essa grande época dos festivais vai mais ou menos de 1965 até 1972. Então, dentro desses festivais surgem, primeiro, os três filhos de Dorival Caymmi e Dona Estela, Nana, Dori e Danilo. Aí surge também Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Edu Lobo. É realmente uma geração Elis Regina, uma geração maravilhosa. E o repertório do espetáculo, do Andança 5.5, fala muito também dessa época dos festivais. Por exemplo, tem Bom Dia. Bom Dia é uma música, a única música da Nana Caymmi, irmã do Danilo, que ela, na época casada com Gilberto Gil, ela compôs essa música Bom Dia, participou do festival de 67. E está no espetáculo, também está no espetáculo uma música que fez parte desse festival, apesar de não ter tido repercussão nenhuma na época. E hoje é um dos grandes clássicos da música brasileira, que é a música Eu e a Brisa, do Johnny Alf. Foi apresentado numa eliminatória, ninguém prestou atenção, mas a música, enfim, seguiu. Outro festival importante daquela época é o festival que a Andança participou, que é o FIC, Festival Internacional da Canção, de 1968, que é o festival que a Andança fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, fica Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, e em primeiro, que é Geraldo Vandré, e em primeiro, Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque. E essas duas músicas também
fazem parte desse espetáculo. No FIC, Festival Internacional da Canção, do ano anterior, 1967, apareceu para o mundo um grande artista, carioca, mineiro, Milton Nascimento, que ficou muito amigo, logo que ele veio morar no Rio, na época do festival, ficou muito amigo do Danilo. Eles eram muito parceiros, o Danilo toca no primeiro disco e também tá nesse espetáculo a música Travessia, de Milton e Fernando Brant, a música que lançou o Milton. Bom, tem mais também Para Dizer Adeus, com a música do Edu Lobo e do Torquato Neto, uma música linda, maravilhosa, o Danilo está interpretando, como todas, de forma magnífica. E o Edu Lobo, o primeiro trabalho do Danilo como músico foi na banda do Edu Lobo, então a gente quis trazer também para o espetáculo um pouco do Edu Lobo. E eu acho que são, enfim, tem outras músicas, mas quis falar um pouquinho dessas que fazem parte desse espetáculo, que é isso. É um espetáculo que vai relembrar esse momento tão maravilhoso para a música brasileira, que foi esse momento que surgiu a chamada MPB, Música Popular Brasileira, e surgiu essa geração magnífica da qual Danilo Caymmi faz parte.